Vamos lá, Gênesis 18. Olha o que diz aí o texto. Você já está no texto, Gênesis 18. O pessoal já pôs para você. Olha o que diz o texto do 1 ao 14. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis que 3 varões estavam em pé, junto a ele. E vendo-o, correu da porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se em terra e prostrou-se. E disse: meu Senhor, se agora tem achado graça aos seus olhos, rogue-te que não passe deste teu servo. Traze agora um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo dessa árvore. Trazei um bocado de pão para que esforceis os vossos corações. Depois passareis adiante, porque por isso chegaste até ao seu servo. E disseram: assim faze como tu tens dito. E Abraão apressou-se em ir até com Sara à tenda e disse: amassa-te pressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa, e deu ao moço, que se apressou a prepará-la. Tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado, pôs tudo diante deles, e eis que estava em pé junto a eles debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele lhe disse: ela está ali na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por meio deste tempo de vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouvindo Sara a porta da tenda que estava atrás dele, e eram Abraão e Sara já velhos, de adiantados em idade, já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim pois riu-se Sara consigo, dizendo: terei eu ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu esposo já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade gerarei eu ainda havendo envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo de vida, e Sara terá um filho. Aleluia. Até aí, meu querido. Aleluia. Aleluia. Um texto conhecido, se você não conhecia, é um texto do qual Deus se apresenta a Abraão junto com 2 anjos. E eu escolhi esse tema, visitado pelos céus, de propósito, para tempos como esse, onde as pessoas não podem mais ver os amigos e receber visitas. Que alegria de Abraão teve, e a sua família, de ser visitado pelos céus. E lembrando disso, enquanto eu preparava o texto, eu me lembrei de algo que eu li de um autor conhecido que eu gosto muito, Filipenses. Ele escreveu certa vez assim, que havia uma conversa no céu entre 2 anjos. Um anjo um pouco mais experiente, que a toda hora estava em alguma obrigação, em algum trabalho para o Todo-Poderoso. E o outro um pouco que ficava mais na guarda lá nos céus, outro mais novo. E o anjo mais experiente estava passeando por todo o universo, mostrando a beleza e a grandeza do universo. E passava pelas galáxias, e passava aí pelas estrelas, e passava pelos sóis, os vários sóis que existem em todo o espaço. E ele via, o mais novo ficava esplendoroso em ver os anéis de Saturno, e ver o azul de Netuno. E ele ficava maravilhado de ver ali os tons sobre tons, as matizes que tinha em Júpiter dos marrons. Ele ficava encantado em ver toda essa grandeza. E de repente, enquanto os 2 passeavam pelo universo conversando, ele chega a uma galáxia onde tem 500 bilhões de estrelas a brilhar. Adentro dessa galáxia, e param perto de uma estrela muito forte e brilhante, ao qual chamamos aqui de nosso Sol. E a hora que está chegando naquela galáxia, o anjo mais experiente estende o dedo, aponta para uma esfera pequenina que gira lentamente sobre o seu eixo, e diz: aquele planeta especial. Aí o mais novo, acostumado a ver tantas grandezas, depois de ter visto todas as galáxias e todas aquelas grandezas dos outros planetas, diz: o que poderia aquela insignificante bolinha, que mais parecia para aquele anjo mais jovem, mais parecia uma bola de tênis suja, e diz: o que teria de tão especial assim naquele planeta? Parece mais um planeta insignificante. E o anjo mais experiente diz: não diga tal coisa, pois aquele planeta que você diz significante, o nome dele é Terra, e ele é conhecido por todos como planeta visitado. Aí o mais pequeno e mais moço disse assim: não acredito.
aquele planeta ali. Eu não acredito que o nosso grande, todo-poderoso Senhor, em pessoa, se fez carne e um dia desceu naquele lugar para ficar junto com aquelas pessoas insignificantes, se arrastando. Somente aquele planetinha ali se reduziu àquela bolinha de quinta categoria. Aí o mais velho experiente diz: eu acho que você não deveria falar assim. Não deveria chamar de quinta categoria e também falar que aquelas pessoas são rastejantes. Porque foi por amor àquelas pessoas que o Todo-Poderoso resolveu se dar ao amor e à visitação de todos os seus dias de salvação. Foi exatamente isso que aconteceu comigo e com você. Assim como o planeta Terra, nessa história desse autor que eu disse, ele descreveu bem a escolha, a visitação de Deus ao planeta Terra em todo o sistema solar. Terra foi o planeta visitado. As pessoas podem procurar, não há vida em outro planeta. Sabe por que eu afirmo isso? Porque se houvesse vida em outros planetas, simplesmente Jesus teria que ter morrido aqui na Terra, morrido em Júpiter, morrido em Saturno, morrido em Netuno, em todos os lugares. Porque Jesus estendeu os braços na cruz e uniu a todos que estavam vivos. Pode achar água, pode ter coisas compatíveis ao que tem na Terra, mas Terra foi o planeta visitado, escolhido. Que maravilha, sabemos disso. O capítulo que eu comecei lendo, ele começa descrevendo algo que nós chamamos nos estudos bíblicos de teofania. O que seria isso? Seria a manifestação viva de Deus expressa Ele em carne, vindo aqui na terra. É conhecido como manifestação visível. Deus realmente visitou em carne a Abraão naquele dia. Isso se aconteceu várias vezes no Antigo Testamento. Que maravilha, Abraão chamado amigo de Deus. Abraão, o pai da fé, teve um encontro com Deus. Teve uma visitação dos céus. Não é maravilhoso isso? Ele recebeu tudo isso e já era de muita idade, diz o texto. Abraão não era um moço cheio de sonhos. Não era um adolescente querendo crescer e avançar. Não era alguém de meia idade querendo ainda realizar alguns sonhos. Já era alguém de idade avançada. Como nos dizemos nos dias de hoje, está mais perto do fim do que do começo. Mas mesmo assim, ele foi visitado pelos céus. Sabe o que eu começo aprendendo? Que ainda que alguém julgue você insignificante, que alguém ainda olhe como aquela história do anjo mais novo, olha você como alguém pequenininho, insignificante, como alguém de quinta categoria, ou que alguém possa dizer: você já errou demais, você já pecou demais. Eu quero dizer que você que está entrando nessa live agora, Deus escolheu essa noite para visitar a sua alma, visitar os seus dias. Nunca é tarde para ter um encontro com o Todo-Poderoso. Aleluia. Abraão, ele passava um tempo difícil nesse texto do qual eu li. Não era um tempo difícil de vida financeira. Abraão era bem abastado. A Bíblia diz que ele era rico e tinha vários empregados, tinha várias terras. Não era um problema de saúde. Abraão não tinha problema de família. O problema dele era um conflito interno que ele trazia em todos aqueles 98 anos. Qual o problema era esse? Deus, o Deus Todo-Poderoso que o chamou de Ur do Caldeus, havia lhe prometido um filho de Sara, e ele seria pai de multidões. Os anos passavam, Abraão já chegava quase perto de 100 anos, e a promessa não tinha se cumprido. Aquele conflito na sua mente dizendo: será que Deus se esqueceu de mim? O conflito que fica entre os seres humanos como eu e você, será que ele não está vendo, não está sabendo o que está acontecendo? E enquanto Abraão passava por tudo isso, ele resolve fazer como muitas vezes, erradamente, às vezes nós fazemos. Quis ajudar a Deus. Com consentimento da sua esposa, ele se deita com a sua serva, que era costume naquela época, entre aqueles que não serviam a Deus. Mas ele se deixa se levar pelo momento e pela ânsia de ver a promessa prometida, cumprindo. E ele se deita com a sua serva e tem um filho, e o nome é dado de Ismael. Mas como nós lemos o texto, passado um tempo, assim como Deus havia dito, se cumpre e nasce o filho de Sara, e o nome dele é Isaque. E fica 2 filhos. Quando nasce Isaque, a mulher que outrora não tivera filho, mulher de Abraão, de inveja, manda o filho e a serva embora. Para você entender como é difícil em tempos de conflito você tomar decisões. Tome cuidado quando você estiver em conflitos de mente, para tomar decisões precipitadas. Porque Ismael e Isaque exatamente representam 2 nações que até hoje vivem em guerra. De Ismael veio os ismaelitas, depois os ismaelitas veio os árabes. São os árabes de hoje, até hoje os palestinos.
E de Isaac veio Jacó, que se transformou em Israel, e hoje são os judeus. A briga entre judeus e árabes se dá desde esse tempo. Uma briga histórica e milenar. Tudo por causa de um erro de alguém. Está vendo como que é sério você em tempo de conflito tomar algumas decisões? Tome cuidado em tempo de conflito, a hora que você for dar um passo. Um casamento por carência, um casamento simplesmente por desejo, por conveniência. Tome cuidado a hora que você, num tempo de conflito, for mudar de cidade, mudar de igreja, mudar de família, abandonar os seus. Uma palavra fora do tempo põe tudo a perder. E talvez os erros de a colheita perdure para a vida toda o prejuízo. Tome cuidado. Assim como Abraão, aos seus olhos, os problemas de Abraão não tinha solução. Ele já achava: estou velho, como pode depois se cumprir a promessa de Deus? Até que se cumpre a visita de Deus na vida dele. Até que ele recebe na casa dele a visita do próprio Senhor. Que maravilha isso! Tudo estava ruim para Abraão até que Deus o visita. Ele estava angustiado e Deus o visita. Aliás, em toda a história, Deus sempre visita os angustiados. Deus sempre visita aqueles que estão em angústia. A história acaba falando, se você ler à frente, aquela mulher que foi embora, a serva chamada Agar. A Bíblia diz que quando ela estava no deserto, já sem água, já sem alimento, já sem esperança, sem futuro, ela estava esperando a morte. Deus envia um anjo e dá-lhe água e alimento. E diz: tens uma promessa também para ti, o Todo-Poderoso mandou trazer para ti. Aleluia. E aquele lugar foi chamado como El Roi, que quer dizer Deus me vê. Sabe o que eu aprendo? Mesmo você em luta, mesmo no deserto, mesmo na sequidão, mesmo faltando tudo, perdendo o futuro, Deus não te deixa morrer no deserto. Ele te vê na aflição e Ele visita sempre aqueles que estão angustiados. A Bíblia conta que Daniel estava na cova dos leões, impotente diante de tantos leões, vulnerável, incapacitado de reagir. E Daniel lá, a Bíblia diz que Deus envia um anjo lá e fecha a boca do leão. Aleluia, aleluia. Eu fico escutando, vendo as histórias da Bíblia, eu fico a imaginar. Você pode imaginar um anjo chegando na boca do leão faminto e diz: ó, Todo-Poderoso mandou você fechar a boca. Aleluia. Eu aprendo tanto quando você está encurralado, impossibilitado, sem poder reagir. Quando aquilo parece que vai te tragar, Deus chega e diz: fecha a boca, Ele é meu protegido, eu venho visitar você. Aleluia, aleluia, aleluia. Sadraque, Mesaque e Abdenego, dentro da fornalha de fogo, foi jogado, aquecido 7 vezes mais, seus pés amarrados, não tinham chance para viver. Mas a hora que alguém abre a portinhola, a Bíblia diz que o quarto homem está visitando a fornalha, e eles não estão mais amarrados, caminham pelo fogo. Aleluia, aleluia. Mesmo no tempo da aflição, Deus sempre visita os aflitos, os angustiados. Deus sempre visita. A Bíblia nos dá vários exemplos de pessoas sendo visitadas por Deus e por anjos. Isso me dá uma segurança tremenda, tão grande, de saber que em qualquer momento, em qualquer situação de aperto, em qualquer dificuldade, em qualquer dor, em qualquer tristeza, em qualquer perda, em tempos de Covid, o nosso Deus, o meu Deus, sempre estará conosco. O nosso Deus ainda visita os angustiados. Aleluia. Você pode celebrar onde você está, Ele te vê. El Roi, Deus visita aqueles que estão em aperto, angustiados. Aleluia. E aqui começa no texto a minha mensagem. O primeiro verso diz assim: depois apareceu o Senhor nos carvalhais de Manre. Aleluia. Essa descrição do local onde Abraão estava, o texto menciona que o Senhor aparece a ele. É o Senhor mesmo, aquelas 3 pessoas é o Senhor. Logo à frente você vê que os outros 2 são anjos que vão para Sodoma e Gomorra. Então era o Senhor e 2 anjos. E ele aparece no carvalhais de Manre. Esse era o novo endereço do qual Abraão havia mudado, quando no capítulo 12 ele tem uma separação entre ele e o sobrinho Ló. Eles tiveram que separar porque tinham amontoado, tinham crescido muito os seus gados, as ovelhas, e não dava para eles pastar no meio dos pastos, tinham ficado muito grande. Então diz: olha, cada um vai para um lugar. E Abraão olha para o seu sobrinho Ló. Foi uma separação pacífica, não foi uma briga, foi algo
ali com cuidado. Ele disse: se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Se fores para a esquerda, irei para a direita. A Bíblia diz que o sobrinho Ló, tendo a preferência da escolha, ao invés de fazer aquilo que nós aprendemos, antes de fazer alguma coisa, fala com Deus, aprenda a orar, se dobra um pouco mais, começa a escutar as vozes de Deus e para de escutar as vozes das pessoas. Mas Ló olha para cima da campina do Jordão e ele vê um lugar bonito, as campinas, e diz: eu vou para aquele lugar. E Abraão então fica com o lugar oposto, os carvalhais de Mamre. Naquele dia Ló não sabia que quando ele estava fazendo aquela escolha, estava mudando a sua história e as perdas que ele teria para frente. Quando ele escolheu as campinas do Jordão, ele escolheu ficar perto das terras de Sodoma e Gomorra. Ló naquele dia fez algumas escolhas que muitas das vezes sofremos por escolher por coisas naturais. Ló só tinha olhos naturais, não se livrava com olhos espirituais. Ló naquela hora só viu aquilo que os olhos dele podiam ver, coisas materiais, coisas que ele podia se dar bem, as campinas, seu gado ia ter pasto, ia ter ali muita lagoa. Achou que estava ganhando, enquanto Abraão saiu com a presença e a proteção de Deus para os carvalhais de Mamre. E Deus se agradou de Abraão, porque Abraão era obediente até a morte, a ponto de entregar o próprio filho. Muitas vezes sofremos na vida por querer esperar das coisas e dos homens aquilo que só Deus pode dar. Muitas vezes vamos para o casamento achando o que o outro pode me dar. Muitas vezes a gente vai para uma igreja esperando o que aquela igreja pode me fazer eu avançar. Às vezes estamos numa cidade, o que a cidade pode fazer para eu crescer, o que o outro amigo pode fazer para melhorar a mim e os meus filhos. Se esquecemos que na verdade não é nós que temos, não é as pessoas que têm que dar para nós. Somos nós que temos que influenciar o lugar. Somos nós que temos que fazer aquele lugar mudar. Quando você for para o casamento, veja bem, não vá para o casamento para ser feliz. Só vá para o casamento depois que você for uma pessoa realizada e feliz. Porque se você não tiver realizado, se você não for uma pessoa resoluta, se você não for uma pessoa dada a solucionar problemas, não vai para o casamento, porque vai sobrar para os seus pastores resolver o problema depois. Porque você foi talvez por carência, por conveniência. O casamento é 100% do que eu posso dar para o outro ser feliz. E o outro que vai casar, a esposa que vai casar, casou comigo, diz 100% do que ela pode dar para me fazer feliz. O que a igreja pode me dar? Você sabia que a igreja só tem aquilo que você dá? Você olha na igreja e diz: olha, a igreja devia ter mais isso, a igreja devia ter mais aquilo, a igreja podia ter mais salas, podia ter isso, podia ter aquilo. Você é alguém que contribui com a sua igreja? Você é alguém fiel? Você é alguém que contribui com o trabalho seu? Como alguns irmãos aqui, eu agradeço os irmãos toda vez, os líderes. Você é alguém que contribui? Contribui literalmente. E eu quero agradecer já as pessoas, as dezenas e centenas de pessoas fiéis que sustentam esse lugar aqui. Muito obrigado, irmãos, que vocês é fiel primeiro a Deus e a nós também como seus pastores. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pelo carinho e fidelidade. Você é alguém fiel, porque a igreja só vai ter aquilo que você dá. A igreja só faz aquilo que você faz. Sabe por quê? Igreja são pessoas. A igreja podia fazer isso. Você tem feito? Você tem cuidado de alguma célula? Você tem trabalhado em alguma área da igreja? Você faz alguma coisa para a igreja? O pessoal essa semana da EBD saiu aqui pela cidade, entregando kits de amor às crianças com tarefa. Deixou as crianças encantadas, abraçaram elas de longe. As crianças acabam não conseguindo entender por que as escolas delas estão fechadas, por que a EBD não pode funcionar presencialmente. Talvez não alcança, mas o amor chega naquele jeito. Saíram daqui, foram para as fazendas, foram para fora da cidade, foram para Tambaú, alcançaram tantos corações. Se não alcançou talvez você, perdoa, porque talvez eles passaram na sua casa e você talvez não estava, mas eles vão passar lá para deixar uma lembrança para o seu filhinho. Mas a igreja só faz o que você faz. Vou dizer mais: a igreja só é o que você é. Se alguém fiel, sua igreja é fiel. Se alguém murmurador, sua igreja é murmuradora. Não por causa dos outros, porque a igreja é o que você é. Se alguém motivador, sua igreja é uma motivadora. Se alguém é abençoador, sua igreja é abençoadora, porque a igreja é o que você é. Pessoas ficam a todo momento querendo que essa cidade pode mudar. O que ela pode me dar? Tem uma história que eu gosto sempre de lembrar,
de um homem que estava mudando de cidade. E quando ele mudava de cidade, ele gostava de passar logo nas primeiras casas da entrada e fazer uma pergunta para ver como era a cidade. Então ele chegava nas primeiras casas ali, logo no início da avenida da cidade. Ele parava o carro, batia a palma e perguntava para alguém: olha, como que é essa cidade aqui? Eu estou querendo me mudar para ela. Aí aquele homem que ficava logo na entrada da cidade era muito sábio, morador antigo da cidade, dizia assim: de onde o senhor vem vindo? A cidade é um povo caloroso, um povo hospitaleiro, é um povo amoroso, trabalhador. Aí o homem dizia assim: não, da cidade que eu estou vindo é um povo trabalhador, amoroso. Aí aquele homem sábio na entrada da cidade disse: aqui também é assim, cidade ótima, povo caloroso, trabalhador, amoroso. Passado algum tempo entrava outra pessoa pela cidade querendo perguntar àquele homem, colhendo informações. Batia a palma, falava com aquele homem sábio. Diz ele: estou querendo mudar para essa cidade. Como que é essa cidade? É um povo batalhador, trabalhador, pessoal que valoriza, pessoal hospitaleiro. Aí ele fazia a mesma pergunta: de onde o senhor vem vindo? O povo é amoroso, hospitaleiro. Diz: olha, da cidade que eu venho vindo, o pessoal é maldoso, o pessoal é fofoqueiro, o pessoal é desmotivador. Aí o velho já sabe disso. Essa cidade também é. Tem um povo mexeriqueiro aqui, tem um povo que desvaloriza as pessoas. Você fala: mas peraí, duas respostas do mesmo senhor que era sábio? Sim, aquele homem era tão sábio que ele sabia que cada um que entrava na cidade, se eles não mudassem a visão que eles tinham de quem eles eram, eles iam influenciar mal a cidade. A cidade era o que cada um estava chegando naquela cidade a ser. Você está entendendo? Eu estou falando tudo isso para você porque Ló, quando ele foi para as Campinas de Jordão, ele tinha tudo para mudar aquele lugar. Ele tinha tudo para fazer aquele lugar diferente. Ele se tornou juiz lá em Sodoma. Só que ele não conseguiu influenciar a cidade, porque aquela cidade ia ser destruída de tanto pecado e mal que tinha naquele lugar. Ló não conseguiu, teve duas filhas, e não conseguiu falar aos corações delas. Elas viveram pervertidamente depois de um bom tempo, e os seus casamentos foram deturpados, e foram povos que não amaram a palavra de Deus. Jó não conseguiu nem casar bem, porque a sua esposa amava Ló, mas não temia, amava Deus. Sua esposa morreu na metade do caminho, quando Deus foi fazer uma destruição, porque ela amava muito a Ló e as suas filhas, mas não amava e temia o Deus Todo-Poderoso. Fica uma coisa para mim e para você aprender: você pode influenciar o lugar que está. Abraão aqui foi o endereço de Deus naquele lugar. Carvalhais de Manre atraiu o olhar do Todo-Poderoso, a visitação de Deus naquele lugar, por causa do coração de Abraão, coração temente e obediente. Estava angustiado, mas mesmo na angústia recebeu a visita do amigo. Sabe por quê? Em todo tempo o amigo ama, e na angústia você tem um irmão. Aleluia, aleluia. Quando Abraão está ali, encontra-se ele assentado à porta da tenda. É isso que diz. Quando você está sentado numa situação, ele diz muito de um abalo emocional, de uma desistência, uma incapacidade. Estava ali Abraão adormecido já. Esse é o estado do homem que esquece as promessas de Deus. Abraão tinha recebido muitas promessas de Deus, mas por um lapso estava esquecendo as promessas. E estava ali se sentindo impossibilitado, incapaz, estava quase à morte. Mas assim mesmo o Senhor veio para visitá-lo, como está fazendo nessa noite. Ele diz: levanta-te, o Senhor diz, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. O Senhor veio através dessa live hoje para pôr você de pé nessa noite. Abraão, vivendo os dias já com dificuldade, já vivendo entristecido, levantou naquela manhã, chamou sua esposa e olhou. Enquanto olhou ela ficou dentro da tenda, como se ele pudesse olhar para ela e dizer: bem, eu não consigo. Eu não aguento ficar aqui dentro da tenda, minha mente não para de pensar. Eu não aguento, eu tenho que sair um pouco para fora da tenda. Eu vou sair um pouco para fora. É como se você pudesse imaginar o dia a dia de um casal comum. Os dias não estão passando bem, os sonhos dos dois parece que não acontecem, algo parece que está dando algo errado. Ele levanta naquela manhã, levanta logo cedo para tomar café, porque gente idosa levanta cedo, não é assim? Levanta cedo e dorme cedo também, tá? Então se você levanta cedo e dorme cedo, já sabe, é sinal de velhice. E aí Abraão levantou cedo, toma um café com a sua esposa. Ela faz alguns bolinhos ali de trigo. E ele, como se pudesse ficar na mesa, diz: não dá, eu tenho que sair para fora, eu tenho que ficar fora. Bem, eu não estou para conversa hoje, eu não estou bom. E ele sai para fora e vai sentar na porta da tenda. A Bíblia diz que ele senta ali na pior hora do dia, no maior horário de calor do dia.
Era como se ele ficasse sentado, pudesse ter um relógio na mão e olhasse no pulso. 10 horas, 10h30, 11 horas, 11h30, meio-dia, sol a pino, o horário de maior calor, de maior dificuldade. Naquela hora pior dele, o sol queimando ele. O que ele faz? A Bíblia diz que a hora que ele está pior, no pior horário, ele olha, eis que vem o Senhor na sua direção. Aleluia. Sabe que eu aprendo isso? Na pior hora da sua história, as pessoas te abandonam. Talvez você fique sentado sozinho, mas o Senhor te vê e Ele te encontra em qualquer porta que você está. Foi assim com a história daquele ladrão na cruz. A última história da sua vida. No último momento ele estava para a morte, ia morrer sem salvação, mas o Senhor resolve visitá-lo na cruz com amor e salvação. Foi assim que aconteceu na loucura de Elias, dentro da sua caverna da solidão, depressivo. A hora que Elias chega lá, o Senhor chega primeiro e diz: que fazes aqui, Elias? Põe-te de pé, ainda tem muita coisa a fazer. Aleluia. Deus não desampara, mesmo no pior horário. Ainda assim aconteceu com José. José preso, José o sonhador, havia talvez passado anos e anos na cadeia, dizendo: por que eu contei aquele sonho? Por que Deus deu aquele sonho? E talvez estava ali se cobrando, mas foi por causa de 2 sonhos que ele sai daquele lugar. Deus faz um rei sonhar, Deus faz um copeiro sonhar, e chama novamente José, e José aparece e se cumpre aquilo que o Senhor lhe fala. Oh, aleluia, aleluia. Deus não desampara. Deus não desampara no pior horário. Sabe o nome dele? O nome dele é Emanuel, o Deus conosco. Aleluia, aleluia, aleluia. Sua mulher Sara na tenda, Abraão no sol escaldante. Sabe o que eu aprendo? Sara estava tão desistente, tão desanimada, que nem para fora da tenda ela conseguia ir, nem posicionamento dela sair para fazer alguma coisa ela tinha. Porque os desanimados, sabe o que eles mais querem? Sombra e água fresca. O desanimado não consegue acreditar que tem a chance de vencer. Tudo que o desanimado quer é dizer: eu preciso dormir, eu preciso parar, eu não aguento o calor das responsabilidades, eu não aguento o calor de resolver as coisas. Geração covarde, Deus está te chamando nessa noite. Se levanta e vai para o sol, se levanta e vai para o calor da batalha, se levanta e saia do seu lugar. Porque Abraão, mesmo desalentado, estava lá fora. Algo tinha que acontecer, algo tinha que acontecer. O Senhor Jesus chama você nessa noite, parou você nessa live aqui para dizer: olha, pode estar acontecendo o que for, pode estar doendo, pode estar sofrendo, não saia do sol. É no calor do sol que você vai ter resposta. É no calor da batalha, da luta, que vai vir a resposta. Sai um pouquinho no sol para pegar a vitamina D. A vitamina D do sol da justiça. O Senhor Jesus poderoso vai cuidar de você. O sol não vai derrubar você. Ainda que alguém diga: você é maluco de continuar confiando nesse Deus, no calor desse sol. Você diz: não, está escrito na palavra dele: o sol não me molestará de dia, nem a lua de noite. Está escrito na palavra dele: a justiça dele será como o sol do meio-dia. Aleluia, glória seja dada ao seu nome. Continua, meu irmão, continua, porque essa é a razão da visitação de Deus na sua vida nessa noite. Aleluia, aleluia. Deus nunca te abandona. Deus nunca te abandona. Deus não abandona nos seus problemas. Aleluia. A Bíblia diz no verso 2 que ele levanta os olhos. Levantar os olhos fala daquilo que eu já ensinei você aqui, mas talvez seja a primeira vez que você esteja vendo o culto. Levantar os olhos é fazer com que você pare de olhar só para o chão, para de fazer olhar só para a derrota. Levanta os seus olhos, porque Abraão estava sentado, já quase sem reação, mas ele levanta os olhos. Deus faz isso, ele aparece, e Abraão tem que levantar os olhos. Nessa noite, enquanto você assiste, Deus está dizendo: levanta os seus olhos. Há um Deus todo poderoso que pode mudar a sua história. A Bíblia diz que tinha um homem pedinte, moribundo, que ficava à porta da igreja, aonde Pedro e João iam. O templo chamava Formosa. A placa da igreja, o templo estava escrito Templo Formosa. E aquele homem ficava pedindo dinheiro. E de repente chegam os apóstolos Pedro e João, entrando para o culto, para a hora da oração. E a Bíblia diz que enquanto ele estava entrando, aquele homem que costumeiro ficava pedindo, estendeu a mão, querendo fazer a mesma coisa que fazia toda vez. E João e Pedro, como se fosse dar alguma coisa, olhou para ele e disse: olha para mim.
Aleluia, aleluia. Aquele homem que vivia olhando para o chão, aquele homem que vivia mendigando, aquele homem que dependia das pessoas, aquele homem que já não olhava nem para ele, nem para ninguém, não tinha amor próprio, escutou dos apóstolos: olha para mim. E ele levanta os olhos e vê aqueles homens cheios do Espírito Santo. E eu digo para você o que ele disse hoje: não tenho ouro nem prata, mas tudo que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Aleluia, aleluia. Glória a Deus poderoso. Sabe o que aconteceu? Aquele homem com tanta fé, o olhar dele foi tão certeiro. Ele se pôs de pé e a Bíblia diz que ele saltava e louvava a Deus dentro daquela igreja. Louvado seja Deus. Ainda não está podendo ter culto presencial, mas eu creio que depois dessa visitação dessa noite, eu havei de ver você que só olhava para baixo, não acreditava mais, estava triste. Eu havei de ver você pulando dentro dessa igreja dizendo: só o Senhor é Deus, Ele é poderoso. Aquele homem nunca mais foi mendigo, nunca mais foi aleijado. Aleluia, Deus faz isso. A visita dele é poderosa. O texto continua. A Bíblia diz que aparecem 3 mensageiros. 3 mensageiros, um Senhor, 2 anjos. A mensagem era profética e a mensagem tinha urgência. Era profética de bondade para Abraão e Sara, e era profética para a destruição de Sodoma e Gomorra, logo após o texto depois. Quando eu olho esses textos, eu sempre se lembro daquilo que vai acontecer nos nossos dias. Porque o tempo da lei já passou e a graça está aqui, e o texto está para nós, para exemplificar o que vai acontecer nos nossos dias. Eu me lembro de tantas vezes que Deus, com visitação com anjos, já visitou talvez a minha e a sua vida. A Bíblia diz em Hebreus, o Rafa vai pegar para nós, Hebreus capítulo 13, verso 12, olha o que diz aí. Hebreus 13, capítulo 2, olha o que diz: lembrai dos presos, como se estivesse presos com ele, e maltratados como sendo vós mesmos também no corpo. Não é este texto. O texto verso 2, perdão, eu li o 3, perdão. Não vos esqueçais. Fala do primeiro, o verso primeiro fala: permaneça no amor fraternal. O verso 2 diz: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Aleluia, aleluia. Talvez o escritor de Hebreus pensasse exatamente nesse texto aqui. Abraão não sabia até aquele momento quem que estava chegando aqui. Eram anjos que ele estava hospedando. Quantas vezes anjos ligaram o telefone para você e mudou a sua história? Quantas vezes anjos no dia de hoje mandou o link, numa época de pandemia, e mandou um link para você, a hora que você apertou, o Senhor Jesus tem falado com você desde o início dos louvores até agora, e algo está acontecendo na sua vida e mudou. Quantas vezes um anjo bateu na sua porta? Quantas vezes um anjo te beneficiou através de alguém? Anjos vestidos de homem. Você tem algum? Você se lembra de algum? Eu quantas vezes nessa caminhada do Murilo, quantas vezes anjos nos serviram. Houve um relato que eu não esqueço, eu já contei aqui, mas eu gosto de lembrar, é para um testemunho. Nosso menino estava muito mal depois da 3ª, 4ª cirurgia. Tínhamos que fazer uma logo em seguida novamente. Alguém nos foi proposto e eu disse: não vou fazer mais cirurgia nesse garoto. Nós saímos aqui de São Paulo pedindo a Deus uma direção. Nós chegamos lá para ser atendido por uma mulher que conhecia demais, era professora na UFESP, era alguém que conhecia muito de gastro, alguém que aos olhos de Deus nós estávamos pensando que ia nos ajudar muito, e ajudou demais. Só que nós tínhamos 1 hora para conversar com ela, e nós tínhamos uma infinidade de problemas e coisas não resolvidas. Eu lembro que eu cheguei lá, a hora que nós entramos na sala dela, 1 hora foi só para a gente iniciar, falar para ela quem era o Murilo e quem éramos nós. A hora que eu olhava no relógio, já estava indo embora o nosso tempo da consulta. Uma mulher tão requisitada. Eu estava vendo que nós tínhamos que ir embora, tanto por 2 coisas, porque eu não ia ter dinheiro para pagar os honorários dela de consulta muitas vezes, muito mais à frente. E também ela tinha mais clientes. De repente eu via que ela saía para fora, falava com a secretária, diz: o cliente segundo chegou? Não. Aí passava mais 1 hora, 2 horas dentro do consultório dela. Ela saía para fora, diz: o cliente terceiro chegou. Aí escutava a secretária dizer: não. Aí quando já estava assim, eu já estava dizendo: Deus, o Senhor é poderoso. Quando ela sai para o 3º cliente, diz: olha, e os clientes de hoje? Ela diz: olha, sabe o que está acontecendo?
E era tempo de manifestação contra o Temer, era novembro de 2017. Tempo de manifestação contra o Temer, lá na Paulista, em tantos lugares. A secretária diz, olha, não sei o que está acontecendo, por causa da manifestação, ninguém está conseguindo, todo mundo saiu de casa, e os carros tudo parou na manifestação. Eu quero dizer uma coisa para você, você pode acreditar no que você quiser, mas anjo continua usando bandeira, anjo continua usando carro, manifestação, anjo de Deus, para qualquer coisa, para que você possa receber o melhor. Nós ficamos da 1h da tarde até as 7h da noite, saí de dentro de um consultório, de uma mulher requisitadíssimas. Era véspera de um feriado prolongado. Segunda-feira, nós somos num sábado, segunda-feira ia ser 2 de novembro, feriado prolongado. A hora que eu contei a história para ela, ela disse, qual que é a sua ocupação? Eu disse, olha, eu trabalhei muito tempo com comunicação visual, pintando, hoje eu sou pastora. Ela diz assim, ó, glória a Deus, eu também sou da igreja quadrangular. Não era para mim estar aqui, agora eu estou entendendo porque eu estou aqui. Eu tinha uma viagem marcada, eu ia passar todo esse feriado prolongado, resolvi ficar aqui e marquei novamente a minha agenda. Deus muda a história, Deus muda o feriado, Deus faz as pessoas parar no caminho, Deus ainda continua colocando anjos para visitar a sua história e marcar. Aleluia, aleluia, acredite, quantos anjos já marcaram a sua história? Aqui Abraão também creu, e Abraão deu valor àquela mensagem. Sabe por quê? Porque aquela mensagem era urgente. A Bíblia disse no verso 2 que a hora que ele vê eles, ele faz o quê? Ele corre. Olha o que diz aí. E Abraão vendo-os, Gênesis 18. A Bíblia diz assim, ó, Gênesis 18, 2. Levantando os olhos, e olhou, e eis que 3 varões estavam em pé junto a ele, que vendo-os correu. Ele viu que era urgente, que ele tinha que tomar uma posição. Irmão, o que você está recebendo de mensagem hoje é urgente. Existe um texto lá em Apocalipse, eu gostaria de ler com você. É uma mensagem também de 3 anjos. Apocalipse, capítulo 14. Aleluia. Vai glorificando a Deus onde você está aí, que o Senhor Jesus está visitando vidas nessa noite. O Senhor está enviando anjos essa noite na sua casa. O Senhor está parando anjos para que possa parar situações na sua vida que vão acabar com você. Aleluia. Ele fez isso uma vez com Daniel. Aleluia, aleluia. Apocalipse capítulo 14, do 6 a 12, diz assim. Uma mensagem de 3 anjos também. Diz assim, 3 anjos proclamam o juízo de Deus. Olha o que diz. E vi um anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno na sua mão, para proclamar aos que habitavam na terra, e a toda nação, tribo e língua e povo, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Escuta bem, irmãos, a mensagem do anjo, olha, adore o Deus eterno. E o segundo anjo disse, e o outro anjo seguiu dizendo, caiu, caiu a Babilônia, aquela grande cidade que todas as nações deu a beber do vinho da ira da prostituição. Caiu, caiu a Babilônia. Aqui falava das religiões, todas as religiões que põem a sua força não no Deus eterno, que põem a sua força na religião. Vai cair, está chegando o tempo, a grande Babilônia ruirá. Essa é a mensagem do segundo anjo. A mensagem do terceiro anjo, olha o que diz. E seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta, a sua imagem, receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado ao cálice da sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não terá repouso, nem de dia nem de noite, porque adoram a besta e a imagem daquele que recebeu o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Você viu aí, irmão? A mensagem que você deve dar valor. Não deve adorar a outro Deus, não ser o Deus eterno, o Criador, aquele que você não pode tocar, aquele que você não pode vê-lo, mas Ele pode te visitar nessa noite. Ele diz, vai cair todas as religiões, porque Jesus não é religião aqui, Jesus é vida para você viver. E Ele diz, aqueles que adoram as coisas que não é Deus eterno, um dia ruirá, um dia ficará atormentado. Você leu aí? O Deus amoroso diz, um dia será atormentado para sempre no juízo da ira de Deus. Irmão, eu estou dando aqui um aviso para você. Um aviso para você. Abraão levou tão a sério que ele correu diante daqueles. Ele sabia que a mensagem era urgente. Sabe o que ele faz? Olha que ele chega diante deles, ele se dobra diante deles.
Sabe, mostrando o quê? Submissão. Estou pronto para fazer aquilo. Deus está se agradando de você estar ouvindo a mensagem nesses dias nas lives. Mas mais do que você está ouvindo, Deus queria agradar de você obedecê-lo. Porque a mensagem de hoje pode livrar a sua alma do inferno. Pode tirar você de uma colheita dolorosa. Abraão continua. Ele viu que aquela mensagem era muito boa para ele. Se era bom para ele, ele diz: bom, se é bom para mim e para a minha família. Dos versos 4 a 7, eu não vou ler, mas nós já lemos aqui. Do 4 a 7 diz que ele faz o quê? Ele vai lá, chama a esposa dele, ele chama o servo dele, diz: olha, mata o bezerro aí, o melhor bezerro, mate para ele. Chama a mulher, diz: olha, começa a fazer uns bolinhos aí, nós vamos servir esse pessoal aqui que está vindo aqui. Ele chama todo o pessoal da família dele, diz: olha, vamos entrar nessa visitação dos céus, porque está bom demais, eu quero vocês comigo. Sabe o que eu aprendo? Que nesses dias que você conhece a palavra, você tem que trazer a sua família. Você tem levado a visitação da presença de Deus para a sua casa? Você tem levado a presença e a visitação de Deus nos seus dias? Você tem levado? Você tem levado? Será que os nossos filhos conseguem ver a gente em casa falando e vivendo a palavra da presença de Deus? Será que as nossas esposas, os nossos esposos conseguem ver a gente vivendo a palavra? Sabe por quê? Porque Jesus passou mais tempo ensinando do que fazendo milagre. Se você vê os 4 evangelhos, os 3 sinóticos e o evangelho de João, ele passou mais tempo ensinando. A Bíblia diz que Jesus estava no barquinho e ele ensinava as multidões. Jesus chegava dentro das crianças e ensinava. A todo momento Jesus ensinava. Com 12 anos Jesus estava no templo e fazia milagre. Não, ele ensinava. Não é tempo de dar valor mais aos milagres, é tempo de você se apegar à palavra de Deus. Será que os nossos filhos têm visto a gente falar em casa? Será que os nossos filhos têm visto a gente dar valor à comum unidade? A igreja, comunidade é comum unidade. Será que eles têm visto? Porque você não faz parte da igreja só porque você vem aqui, ou porque você entra na live. Você faz parte da igreja quando você tem comunhão, quando você se deixa ser cuidado, tratado, coordenado, quando você deixa ser trabalhado entre as famílias, entre os comuns. É na família que a gente é tratado, é melhorado. É na igreja, em comunhão, não só fazendo parte dela, mas em comunhão que nós somos tratados. Nossos orgulhos, nossos pecados são tratados. Será que ele tem visto? Porque a Bíblia diz que naqueles tempos, ele diz: eu converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Tem uma promessa em Malaquias. Ele acaba o livro de Malaquias dizendo: eu converterei o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Você recebe essa promessa aí? Você levanta a mão comigo e diz: eu recebo. Lá na minha casa, os meus filhos, o coração deles converterão a mim, vão poder me ouvir, e eu também conseguirei estar meu coração levado a eles. Ele diz mais, lá em Atos diz assim: se creres, a Bíblia diz, o Senhor Jesus, se creres, será salvo tu e a tua casa. O meu falta pouco. Então, se é bom para você, leva para a sua casa também. Abraão continua. Ele aprende no verso 7 e 8. Você está aí, olha o que ele faz. Verso 7 e 8. Verso 7 e 8, olha o que diz aí, ó. E correu Abraão às vacas e tomou um novilho, uma vitela tenra e boa, e deu ao moço que se apressou em preparar. Tomou manteiga, ó, só coisa boa, leite. Não era margarina não, era manteiga e leite. Um novilho que tinha preparado e pôs tudo diante deles. Estava em pé diante deles. Sabe o que ele fez? Pegou o que era melhor. Chegou nessa hora, Abraão já estava entendendo que aquela visita era sobrenatural. Você já começou a entender o que está acontecendo nesses dias é sobrenatural. Tempo de pandemia. O que tem acontecido de você estar na live com a gente em tantos lugares é sobrenatural. Você consegue já dar o seu melhor? Você consegue? Porque Abraão não pega o pior. Ele não pega aquele gado já estava seco, carne dura. Ele pega novilho novo, a carne é mole. Diz: eu vou servir o melhor para esse pessoal aqui. Era costume na época. Hospitalidade. A Bíblia diz: olha, não deixeis a hospitalidade, é coisa de cristão. Ofereça sempre o melhor. Sempre. Ainda mais se você souber que quem está visitando é dos céus. A Bíblia diz que cada um de nós, quem recebe cada um de nós, a mim me recebesse. Mas quando, Senhor, quando nós não te recebemos, Senhor, quando te vimos e não te visitamos, o Senhor diz: eu fui estrangeiro e não me acolheste. Pensa bem, irmãos. O Senhor diz: eu fui estrangeiro e não me acolheste. Estava enfermo, não me visitaste.
Estava nu, não me vestisse. Talvez fosse completar, diz: enquanto eu estava nu, você cantava na igreja. Enquanto eu era estrangeiro, não era da turma, você não me acolheu, você me expulsou. Fala para mim, para você. Dê o seu melhor para Deus. Abraão vai dar o melhor para Deus. Sabe quando ele dá o melhor? Sabe o que eu aprendo? Quando você dá o melhor para Deus, Deus dá o melhor dele também. Porque a hora que Abraão deu o melhor, sabe o que Deus faz? Olha, imagina, irmão. Tem gente que vive falando que, às vezes, de algumas músicas lá, que Deus não consegue dormir na casa de ninguém. Deus, a Bíblia fala que Jesus pousou na casa daqueles 2 homens de Emaú. Ele consegue dormir e Deus consegue comer, irmãos. Deus aqui senta na casa de Abraão e se alimenta com ele. Você se lembrou de Apocalipse capítulo 3, 20? Eis que estou à sua porta e bato. Se você ouvir hoje a minha voz e abrir, eu entrarei, cearei contigo e você ceará comigo. Aleluia. Sabe o que é ceia? Ceia é comunhão, ceia é conhecimento, ceia é intimidade. E quem tem intimidade sabe saber as revelações da palavra. É só na intimidade que você recebe a palavra do papai. Você quer ficar cada vez mais firme? Você quer cada vez mais suportar os problemas? Tem intimidade com Deus. Dá o melhor que você tem para Deus. Dê os seus dias, dê os seus horários em casa. Se você pode ficar em casa, não tem que ir trabalhar, seu patrão tem deixado você ficar em casa, dê o seu melhor. Busque a Deus, busque mais a Deus, receba o melhor. Sabe por quê? Porque aqueles que têm intimidade, aqueles que têm comunhão com Deus, não temerão quando chegar o deserto. As suas folhas continuarão verdes, não temerão frio. Ainda no tempo difícil darão os seus frutos, a Bíblia diz. Sabe o que acontece com Abraão? A hora que eles estão comendo, no verso 8, na parte B do verso 8, diz assim: e Abraão permanecia de pé. Oh, Deus maravilhoso. Abraão já não era mais o mesmo. Abraão já não era mais o mesmo que estava sentado ali. Estava sentado cabisbaixo, sem reação, na letargia. Abraão já não era mais o mesmo. Não é mais o mesmo aquele que é visitado pelos céus. Você que está sendo visitado nesses dias nas lives, você já não é mais o mesmo. Abraão estava agora de pé. A posição era resoluta. A posição era de alguém que ia trabalhar, de alguém que ia para a luta, de alguém que ia para a solução, de alguém que estava pronto, decidido. Aquele que está no Senhor, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Aleluia, aleluia. Tem um outro verso em Efésios, eu não vou ler, mas diz assim: aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe. Sabe o que está dizendo? Aquele que encontra o Evangelho, não faça mais as mesmas coisas do passado. Aquele que encontra o Evangelho, muda a sua história. Deus sempre gosta das pessoas de pé. Quando ele foi falar com Daniel, ele diz: Daniel, ponte de pé. Certamente Daniel também estava cabisbaixo, sentado. Ele diz: põe de pé, cinge o seu lombo, se levanta, Daniel. Eu quero falar. Deus fala de novo com você: olha, ponte de pé, fica de pé que eu vou falar contigo. Sou eu que tenho visitado você nesses dias. E quando ele visita, ele fala o quê? Ele relembra do verso 10, ele diz: certamente eu voltarei aqui. Diz: certamente tornarei a ti por esse tempo. Certamente eu voltarei. E ele promete um filho a Abraão. E quando eu disse para você que toda vez que a gente olha para o Antigo Testamento, a gente aponta para o Novo. Quando o Senhor diz: olha, o filho vai chegar, sabe o que ele estava dizendo também? Abraão, aprenda uma coisa: toda vez que eu prometer, pode passar os anos como for, pode parecer difícil, você pode estar velho, pode parecer que nada está acontecendo, aquilo que eu falei vai se cumprir, então o filho chegará. Mas sabe o que eu aprendo também? Que nós devemos falar da volta de Jesus. Sabe por quê? Porque um dia o Filho do Homem, aquele que nós vimos subir, aquele que a Bíblia diz que subiu, um dia ele voltará. Você está preparado para a volta dele? Você está preparado? Porque devemos estar preparados. Abraão bem entendeu, sabia que tinha uma visitação, ia ser destruído Sodoma e Gomorra. Sabe, Abraão leva a sério. Abraão leva a sério, tão a sério, que enquanto ele estava sério, a mulher dele riu lá dentro. Verso 11 diz assim: e Abraão e Sara, já velhos, adiantaram de idade, já havia cessado o costume das mulheres. E assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho. Ela achava assim: não tem mais jeito, eu já estou velho. Sara já não estava levando a sério a visitação, mas sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Abraão já estava entendendo tudo. Estava entendendo o que ele sabia que ia acontecer com ele. Ele já estava reconhecendo, prostrado estava. No verso 22, um verso que nós não lemos,
Mas o verso 22 fala da seriedade que Abraão viu. Olha o que diz, 18, 22. Olha o que diz. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda de pé diante da presença de Deus. Aleluia, aleluia. Havia uma destruição, tudo estava um caos, as pessoas até riam. Abraão entendia muito bem e dava valor à visitação daquele dia. Abraão permanecia na presença de Deus. Eu chamo você nessa noite, aquilo que Deus está fazendo com você nesses dias, nessa noite, dê valor à visitação dessa noite, permaneça na presença de Deus. Ainda que os anos passam, ainda que fique mais difícil, não recue 1 milímetro, continua sobre o sol, a resposta vai vir no dia difícil. Abraão sabia e cria tanto em Deus, que no verso 23 ele começa a falar: Senhor, o Senhor vai destruir mesmo? Tem gente que acha que Deus não vai destruir essa terra. Olha o que ele diz no verso 23. Chegou Abraão dizendo para Deus: destruirias tu o justo com o injusto, Senhor? Não é essa a pergunta que todo mundo faz? Será que Deus é tão maldoso assim? Nenhum homem é maldoso assim. Não vai destruir todo o justo com o injusto? E Abraão ousa falar isso com o Criador. E antes mesmo que ele respondesse, Abraão dá a resposta no verso 25. Longe de ti que faça tal coisa, Senhor, que mates o justo com o injusto, que o justo seja com o ímpio longe de ti. Acaso não faria justiça o juiz de toda a terra? Aleluia. Acaso não faria justiça o juiz de toda a terra? O Deus amoroso que visita pessoas, que não desampara os angustiados, que tira você do fogo da luta, que prepara tudo para você, senta na sua casa e come contigo. Ele é o justo juiz e um dia trará juízo a essa terra. Aonde você vai estar? Quando Ele trazer juízo sobre essa terra, do lado de quem você vai estar? Deus sempre, por toda a história da Bíblia, sempre fez separação entre o justo e o injusto. Sempre o ímpio e o justo. Sempre o joio e sempre o trigo. A Bíblia diz que naquele dia é no juízo de Deus que vai ser revelada a diferença. A Bíblia diz lá em Zacarias, diz assim, a Bíblia diz: e vereis novamente a diferença daquele que servia e daquele que não servia a Deus. Então vereis a diferença. Não é agora, irmão, não é agora. O joio e o trigo crescem junto, as igrejas estão lotadas, todo mundo diz que crê, mas naquele dia, a Bíblia diz, naquele dia conhecereis a diferença daquele que serve e não serve a Deus. Você tem vivido de religião? Você serve a Deus de fato? Eu guardei o melhor para o final, que é sempre assim, né? Tem um versículo, se você não se observou, no texto todo, no começo do texto de Gênesis 18, eu pulei de propósito. É o verso que eu mais gosto na história. Tem muitos versos na Bíblia que eu gosto, mas esse marcou a minha história quando eu cheguei na igreja. Verso 3 diz assim: quando Abraão viu que eles iam visitar ele, ele disse: ah, Senhor, se eu achei graça aos seus olhos, rogue-te que não passe de mim, Senhor. Sabe o que ele estava dizendo? Senhor, se eu achei graça ao Senhor, eu miserável pecador, eu mais insignificante do que aquela bolinha de tênis que é a planeta Terra diante de todo o sistema solar, aquele planeta que não merecia olhar. Se o Senhor conseguiu olhar para a Terra, se na Terra o Senhor conseguiu olhar a mim, Senhor, se eu achei graça aos seus olhos, peço-te, Senhor, que não passes do seu servo sem me abençoar, e não passes de mim sem deixares uma bênção. Abraão entendeu tudo, que para ter as coisas de Deus você não deve determinar, que você não deve ordenar, que você não deve profetizar. Para você ter coisa de Deus você deve o quê? Se humilhar. Verso 27, 18, 27, olha o que ele fala. E respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar, ó Senhor, ainda que eu seja pó e cinza. Ah, Senhor. Sabe o que Abraão estava dizendo? Eu sei quem eu sou, Deus. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é que fez os céus e a terra. Eu com os meus talentos não sou nada, não passo de pó e cinza. Eu sou insignificante. E ainda assim, olha para mim, Senhor. Olha para mim. Ele sabia que ia destruir Sodoma e Gomorra.
E ele começa a pedir e clamar. Você sabe que vai vir uma destruição sobre a terra? Não está na hora de você implorar. Verso 30 diz assim: disse mais, ora, não se ire, Senhor. Verso 30, se eu ainda falar mais uma vez, porventura se achar ali 30, e disse Deus, se achar 30 justos, eu não destruirei. Abraão estava pedindo pela vida de Ló, que havia escolhido pelos olhos. Abraão tinha atraído os olhares de Deus para ele, e pelo amor a Abraão, Ló seria poupado, porque os olhos de Deus não olhavam, não conseguia olhar para Ló, porque Ló escolheu pela carne, escolheu pelos olhos mundanos. E Abraão estava ali ajoelhado e diz: Deus, se eu me atrevo ainda, eu pó e cinza, me atrevo a pedir pelo meu sobrinho Ló. E olha que ele diz, Deus disse, se tivesse 30 naquela cidade, que Ló devia influenciar e não influenciou, se tiver 30 justos eu não destruo. Senhor, essa terra aqui é tão boa, esse mundo é tão bom, Senhor, será que não tem muito justo? Deus está dizendo, está chegando o dia de cair a Babilônia, está chegando o dia de eu destruir a terra. Mas Senhor, se tiver muito justo, o Senhor destrói. Sabe o que ele faz, Abraão? Verso 32. Disse mais ainda, ora, Senhor, não se irrite, ainda só mais essa vez eu falo, se porventura achar ali 10, disse Deus, se tiver 10, por amor dos 10, não destruirei. Olha que misericórdia, o amor desse de Deus. Uma cidade inteira pecando, e ele disse, se tiver 10 justos naquele lugar, eu não destruo. Sabe o que eu aprendo? Estou caminhando para o final da minha mensagem. Você não pode se dar o luxo de desperdiçar a visitação de Deus nessa noite, nesses dias. Assim como Abraão, você pode atrair o olhar de Deus para a sua vida nessa noite. Talvez você fale assim, pastor, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu perdi a direção, parece que eu estou confuso, parece que eu não consigo enxergar. A Bíblia diz que tinha um cego numa história, que ele ficava à beira do caminho, e sabendo que Jesus passava por ali, sabe o que ele falou? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, compaixão de mim. Se você está se sentindo cego nesses dias, grite por Jesus. Pastor, eu estou me sentindo tão pequeno, indefeso, tão insignificante. A Bíblia diz que tinha um bando de crianças certa vez, indefesos, impotentes, e quando eles viram o Mestre Jesus, correram ao encontro de Jesus e o abraçá-lo. Faça isso hoje, nessa noite. Se levante da onde você está e corra na direção de Jesus. Talvez você esteja como aquela mulher do fluxo de sangue enferma. Diz, é tanta doença, pastor, é tantas situações difíceis. Aquela mulher tinha tudo contra ela. Ela era mulher, não podia se manifestar entre os homens, mas ela não se deu conta. A fé dela era tamanha. Ela ouviu que Jesus estava passando, mesmo em meio à multidão, mesmo sabendo que os homens poderiam prendê-lo e matá-lo. Ela vai rastejando aonde está Jesus, pronto de ser pisoteada. Estica a mão e toca nas vestes daquele que podia curá-la. A Bíblia diz que quando ela toca, ela é curada imediatamente. Aleluia. Toca na palavra do Senhor nessa noite. A Bíblia diz em Salmos, ele é rei e está vestido de majestade. Ele se veste com a palavra dele, com a palavra do reino. Toca na palavra da verdade hoje. Seja curado nessa noite. Ele ainda cura pessoas. Talvez você esteja como aquela mulher pecadora. Você diz, pastor, o senhor não sabe, meus pecados são tantos, pastor. Eu sou um perverso, eu sou um pervertido, eu sou um adúltero, não tem mais jeito, a minha mente está tomada, eu não sei mais o que fazer. Ainda tem chance. A Bíblia diz que tinha uma mulher pecadora que ficou sabendo que Jesus estava na casa de Simão, o fariseu. Simão estava contente porque Jesus estava na casa dele, mas aquela mulher diz, olha, eu não tenho casa para aquele homem ir, eu vivo de pessoas a pessoas no pecado, mas eu posso encontrar com aquele homem porque ele tem amor. E a Bíblia diz que ela saiu do lugar onde ela estava, foi aos pés de Jesus, chorava aos pés do Criador e enxugava os pés dele com o cabelo. E a Bíblia diz que Jesus falou, essa mulher, seus pecados são perdoados. Naquele dia ela saiu perdoada, muito mais que aquele religioso Simão, o fariseu. Aleluia. Você pode sair perdoado nessa noite. Você pode sair perdoado. Chora aos pés dele, corra onde Jesus está, grita pelo nome dele, toca nas vestes dele. Ou você pode fazer como Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu já estava incomodado com o tanto de roubalheira que ele fazia. A Bíblia diz que ele corre e sobe numa figueira brava para ver Jesus passar. E a Bíblia diz que quando Zaqueu está lá em cima, Jesus o avista e diz, Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém na sua casa. E ele recebe Jesus gostoso de salvação na casa dele.
Sabe o que eu aprendo? Se você não tem mais o que fazer, se você está desesperado, você pode fazer alguma coisa agora. Porque figueira brava, sabe o que é figueira brava? Figueira brava sou eu, a igreja, as pessoas que estão aqui, sabe? Não é que a gente é bravo, não. Figueira brava era algo comum naquela época. Então, Deus estava usando algo comum para levantar um pouco Zaqueu para ele encontrar Jesus. Deus está levantando igrejas nesses dias para levantar um pouco você e encontrar Jesus. Eu quero desafiar todos os líderes dessa igreja agora nesse momento. Tem muita gente como Zaqueu, tem muita gente sofrendo, tem muita gente que foi visitado por Deus nessa noite, e eles querem alguém, ele quer uma figueira brava para dizer assim: olha, você pode me ajudar? Eu quero ver Jesus. Então eu quero ver os líderes, a Adriana, a Silvia, eu quero ver todos os nossos líderes ali, o Varley, todo o pessoal que é líder de célula. Escreve aí embaixo: olha, pode contar comigo, manda uma mensagem para mim, pode escrever onde você está, no YouTube, no Facebook, diz: ó, tem uma figueira brava aqui, você pode subir, eu vou te ajudar a ver Jesus. Pode mandar uma mensagem no privado para mim, eu estou pronto para ajudar você. Essa igreja está pronto para te abraçar. O texto termina dizendo, verso 33, algo que você não pode deixar que termine, que diz assim: não passe de nós, Senhor. Porque o verso 33 termina assim: e foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão a tornou-se ao seu lugar. Você fala: Senhor, não vai embora, Senhor. Não vai embora, Senhor. Você pode dar valor ao tempo da sua visitação. Não despreze o tempo da sua visitação. Não despreze a oportunidade. Tem um texto que o próprio Jesus falou quando ele estava aqui, Lucas capítulo 19, eu vou encerrar. Lucas capítulo 19. Verso 41. Aleluia. Lucas 19, 41 diz assim: o Senhor olha para a cidade, irmão, como olha para mim e para você hoje. Ele olha para a cidade e diz: e quando ia chegando, ele viu Jerusalém, e ele chorou sobre ela, e diz: ah, se conhecesse também ao menos nesse dia a quem a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos seus olhos. Porque virão dias sobre ti, em que teus inimigos te cercarão em trincheiras, e sitiarão vocês, e te estreitarão a todas as bandas, e te derrubarão a ti e aos seus filhos, e dentro de ti os que tiveres não deixarão pedra sobre pedra, porque não conhecestes o tempo da tua visitação. Meu irmão, não despreze o dia da visitação nessa noite. Não deixe o Senhor embora. Eu te convido nessa noite, onde você está, a se levantar, a ficar de pé, a levantar onde como você está aí comigo, a fazer uma oração. Você pode ficar de pé onde você está, na sua casa. Você pode ficar de pé onde você está. Aleluia. Você pode fazer assim comigo, ó. Eu não posso abrir as duas mãos aqui, estou com o microfone, mas você pode abrir em sinal de rendição. Você pode abrir as duas mãos onde você está, como alguém que está esperando receber, e falar: Senhor, eu reconheço, Senhor. Você pode, onde você está, dizer: eu reconheço o dia da minha visitação nessa noite, Pai. Foi num dia como esse, Deus. Foi num dia como esse que um dia eu fui, ó Pai amado, alcançado pelo seu amor. E, ó Pai, eu posso ver pelos olhos da fé aqueles que abrem a mão agora, pronto para receber, como uma criança, ó Pai, que espera receber dos pais algo bom. A tua palavra diz que nós, sendo homens maus, ó Pai amado, se nosso filho pedir, ó Pai amado, pão, não vamos dar uma pedra, não vamos dar uma cobra. O Senhor, ó Pai, sendo melhor que nós, ó Pai, se eles pedirem agora, Pai, a sua graça, o Espírito Santo, tu os darás, ó Pai. Ó Deus, vê as mãos estendidas onde está, Deus. O Senhor os visitou nessa noite, o Senhor os encontrou no sol, na queimadura, ó Deus poderoso. O Senhor, ó Pai, visitou os desesperançosos, ó Pai, os angustiados, ó Deus. Perdoa as suas muitas falhas, perdoa os seus muitos pecados, ó Pai amado. Restaura a sorte deles, em um nome de Jesus.